Boa tarde, gente. Tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa aula. A professora vai ler para vocês, vai fazer a leitura de um conto. E esse conto se chama O Cavalo Imaginário. O Cavalo Imaginário. Então, vamos começar. Nós todos frequentávamos o mesmo colégio, naquela pequena cidade do interior. Um colégio privado e muito caro, o que para nossos pais não chegava a ser problema. Éramos, meus amigos e eu, filhos de fazendeiros. Nossos pais tinham grandes propriedades e tinham muito dinheiro. Nada nos faltava. Andávamos sempre bem vestidos, comprávamos o que fosse necessário para o colégio e gastávamos bastante no bar da escola. Aos domingos, nos reunimos para andar a cavalo. Cavalos não faltavam na fazenda de nossos pais, animais de puro sangue e bela estampa. Cada um de nós tinha sua própria montaria. E eu não estou falando de pôneis, aqueles cavalinhos mansos. Não, estou falando de cavalos de verdade, cavalos que corriam muito e saltavam obstáculos. Estou falando de equitação, aquele nobre esporte. Nossos pais faziam questão de que fôssemos excelentes ginetes. Tínhamos até um professor que nos treinava na arte de cavalgar. Eu disse que cada um de nós tinha um cavalo, mas isso não é verdade. Havia um que não tinha cavalo, o Francisco. O Francisco não era filho de fazendeiro. O pai dele tinha uma profissão humilde, era sapateiro. Na verdade, o Francisco só estava em nossa escola porque havia recebido uma bolsa de estudos. Era um garoto muito inteligente e muito dedicado. Mas o que fazia no nosso grupo? Boa pergunta. Acho que nenhum de nós saberíamos como responder. Diferente dos outros garotos da escola, a maioria dos quais nos detestava, ele tinha por nós uma admiração à beira da reverência. Sempre que podia estava por perto. Mais do que isso, oferecia-se para prestar pequenos serviços. Se um de nós queria um refrigerante, o Francisco ia buscar. Se um de nós deixava de apresentar o trabalho solicitado pelo professor, Francisco se encarregava de fazê-lo. Por isso, e só por isso, nós o tolerávamos. Por isso, e só por isso, permitíamos que andasse conosco. Durante a semana, bem entendido, porque no domingo as coisas mudavam. No domingo ele voltava para o seu lugar. Domingo era o dia de cavalgar. E do alto de nossas celas nós contemplávamos altaneiros o mundo ao nosso redor. Como eu disse, Francisco não tinha cavalo. Isso não impedia que cedo já estivesse no clube hípico, esperando por nós. Ficava a olhar-nos enquanto galopávamos de um lado para o outro, e nós gostávamos de tê-lo como plateia, porque nos aplaudia entusiasticamente. Mais do que isso, procurava imitar-nos, galopava de um lado para o outro, como se estivesse montando um cavalo imaginário. Nós na pista cavalgando, ele ao lado da pista trotando de um lado para o outro e gritando como nós gritávamos aqueles brados que os cavaleiros soltam quando se entregam ao esporte das rédeas. De modo geral, achávamos aquilo engraçado. Não, Rodrigo. Olha aquilo. Não o Rodrigo não gostava. Rodrigo era um cara desagradável. Mesmo nós, que éramos amigos, tínhamos de reconhecer um garoto intratável, agressivo com os colegas e até com os professores. A má fama que o nosso grupo tinha devia-se sobretudo a ele. Mas a verdade é que tínhamos de aceitá-lo. Seu pai não apenas era o fazendeiro, o maior fazendeiro da região, como também ocupava o cargo de prefeito da cidade. Rodrigo era o filho caçula e o mais mimado, um garoto estragado, como dizia meu pai. Rodrigo não gostou nada daquela história e nos disse:
Não quero mais saber desse tal de Francisco nos imitando. Procuramos convencê-lo de que se tratava apenas de uma brincadeira. Inútil. Rodrigo estava furioso mesmo. Vou resolver essa coisa à minha maneira, garantiu. Foi o que fez. Num domingo, enquanto Francisco cavalgava seu cavalo imaginário, Rodrigo se aproximou dele, apeou e comandou. Desça de seu cavalo. Francisco obedeceu, desceu do fictício cavalo. Nós vamos fazer uma aposta, disse Rodrigo. Se eu perder, entrego-lhe o meu cavalo. Se você perder, entrega-me o seu. Que aposta é esta? Indagou Francisco numa voz trêmula. Uma corrida, disse Rodrigo. Apontou umas árvores a uns 200 metros de distância. Até ali. Voltamos. Quem chegar aqui primeiro, ganha. Lembro-me de que o sangue subiu minha cabeça. Olha aqui, Rodrigo, comecei a dizer. Você não pode. Francisco me interrompeu. Eu aceito a aposta, disse, com voz firme, ainda que meio embargada. Quero correr. Foi uma coisa patética de se ver. Os dois se colocaram lado a lado e, a um sinal, começou aquela coisa maluca. Rodrigo simplesmente trotava em seu magnífico cavalo. Francisco corria atrás, sem conseguir alcançá-lo. Rodrigo foi até as árvores, voltou. Minutos depois, Francisco, ofegante, Rodrigo mirou com arrogância. Parece que eu ganhei, não é mesmo? Francisco, ainda ofegante, permanecia calado. Seu cavalo agora é meu, continuou Rodrigo. E sabe o que eu vou fazer com ele? Vou soltá-lo no campo. Ele agora está livre, você não pode mais montar, entendeu? Francisco quieto, Rodrigo apanhou as rédeas imaginárias e foi até o portão do clube. Ali, espantou o suposto cavalo aos gritos. Feito isso, montou em seu próprio cavalo e foi embora. Francisco nunca mais foi ao clube. Aliás, ele nem ficou na cidade. Segundo o pai, tinha ido morar com os avós num lugar bem distante. Nunca mais o vi. Não sei o que foi feito dele. Dizem que vende automóveis. Não sei. Mas tenho certeza de que sei com o que sonha. Com um belo cavalo, no qual montado, galopa à vontade por um imenso campo que não tem limites. Então, gente, esse aqui é o nosso texto dessa aula, o cavalo imaginário. Vocês vejam aí que tem um grupo de amigos, né? E a gente vai falar do tema discriminação social, tá? Vocês perceberam que o Francisco, ele era pobre. Os meninos eram filhos de fazendeiros. Tinham cavalo, trotavam, galopavam. Francisco os admirava. E como Francisco não tinha o cavalo, o que ele fazia? Ele tinha um cavalo imaginário. Ele trotava ali naquele cavalo imaginário. E fazia de tudo pela amizade dos meninos. Ok? Então vamos lá. O conto o Cavalo Imaginário, o nome do autor é Moacir Ciliar, isso. Começa com a apresentação de um grupo de amigos. Muito bem. Como é possível perceber que o narrador é um personagem da história? Como é que a gente consegue perceber isso? Através dos pronomes, né, gente? Olha lá. Então, como é que eu consigo? Pelo emprego do pronome e dos verbos na primeira pessoa. Então, a professora grifou aqui para vocês, bem no comecinho. Então, tá lá. Nós, nossos pais, éramos, meus amigos e eu. Então, vocês vão olhar, vocês vão bem no primeiro parágrafo e vão buscar os pronomes que mostram que o narrador faz parte da história. Então, na questão B, o narrador é o personagem principal? Explique sua resposta. Então, o narrador ele não é o personagem principal. O personagem principal aí, a gente pode falar que é o Rodrigo, pode falar que é o Francisco, pode falar que é o grupo, mas não é o nosso narrador. O nosso narrador, ele apenas participa da história, tá, gente? Ele conta a história que ele testemunhou, que faz parte das memórias dele da infância. Questão C.
Que características do narrador e dos amigos dele é destacada no início da história? Então, o que ele destaca? A riqueza, né? Ele destaca que eles eram fazendeiros, que eles eram ricos. Ele e seus amigos, eles eram filhos de fazendeiro. Então, ele já destaca aí a questão, a característica deles ali, ó. É importante, então, que você perceba que eles eram... que aí eu tenho dois grupos, um grupo de fazendeiros, de filhos de fazendeiro e o Francisco. Essa característica deles terem assim uma posição elevada, deles serem diferentes socialmente, essa característica é importante para a compreensão do que é narrado na sequência. Por quê? Porque a história que eu contei para vocês, ela narra um fato de desigualdade social. Veja que o Francisco faz de tudo para ser amigo deles. O Francisco busca o lanche, o Francisco faz o trabalho, o Francisco faz pequenos serviços. Então, essa característica de falar que eles eram filhos de fazendeiro, que eles tinham uma posição diferenciada financeiramente, é importante para a sequência da história, porque eu estou falando de um caso, de um evento de desigualdade social. E a narrativa se passa em uma pequena cidade do interior. Que elementos do texto são típicos de lugares como esse? Olha, gente, a fazenda, o cavalo, né? Então, a existência do grupo de fazendeiros, os cavalos, tudo isso está ligado a uma pequena cidade do interior, tá? Essa questão do clube. Então tem vários itens aí que vocês vão ver que nos leva à cidade do interior. Então a narrativa se passa em uma pequena cidade do interior. Que elementos do texto são típicos de lugares como esse? A fazenda, os fazendeiros, os cavalos, né? O clube, tudo isso é típico de uma pequena cidade do interior. Na questão 2, Francisco interagia com o narrador e seus amigos. Segundo a narrativa, o garoto era de fato aceito pelo grupo? Não, ele não era aceito pelo grupo. Ele era tolerado pelo grupo, lembra? Embora interagisse com o grupo, Francisco era apenas tolerado, porque o bajulava. Então ele achava bonito, ele gostava dos meninos, tá? Não havia amizade, tá? Poderia até ter amizade por parte de Francisco, mas por parte do grupo de meninos, não. Eles apenas o toleravam. Aqui eu tenho um trechinho que eu vou reler para vocês. Olha, Rodrigo era um cara desagradável. Mesmo nós que éramos amigos deles, tínhamos que reconhecer um garoto intratável, agressivo com os colegas e até com os professores. A má fama que o nosso grupo tinha devia-se sobretudo a ele. Mas a verdade é que tínhamos que aceitá-lo. Seu pai não apenas era o maior fazendeiro da região, como também ocupava o cargo de prefeito da cidade. Rodrigo era seu filho caçula e o mais mimado, um garoto estragado, como dizia meu pai. Bom, na questão A, o parágrafo apresenta o personagem Rodrigo. Perfeito, né? Um menino intratável, agressivo, né? Mimado. Que palavras foram empregadas para evitar a repetição do nome Rodrigo? Então, olha lá, gente. Era um cara desagradável. Né? Mas vamos lá. Mesmo nós que éramos amigos dele, então aí eu tenho o pronome dele, olha aqui, ó, dele, né? Tínhamos que reconhecer um garoto intratável, agressivo, com os colegas e até com os professores. A má fama que o grupo tinha devia-se, sobretudo, a ele. Então, quando eu falo dele, ele, quando eu falo seu pai, é o pai dele, né? Então eu estou usando palavrinhas para não ficar ali, Rodrigo, o pai do Rodrigo. Então eu estou usando palavrinhas que eu vou substituir o nome Rodrigo. Por favor, nesse parágrafo, vocês grifem e depois vocês respondem aqui para mim, tá bom? B, em sua opinião, Rodrigo estava incluído no grupo? Justifique sua resposta. Olha, Rodrigo, ele era aceito simplesmente porque o pai era rico, muito rico, e também o pai tinha o cargo de prefeito. Então, ele não era aceito no grupo. Os meninos até sabiam que a má fama que o grupo tinha era por causa dele, por ele ser um menino agressivo. Ele era aceito porque ele tinha que ser aceito, porque ele tinha uma posição social que o colocava no grupo que ele quisesse.
certo? Então aqui é uma resposta pessoal, é na opinião de vocês, mas analisem por esse lado. Questão C. Quais são as duas características do pai de Francisco descritas no parágrafo? Que ele era o maior fazendeiro e que, além disso, ele tinha o cargo de prefeito. Então, essas são as duas características do pai de Francisco. Muito bem. Questão D. Que par de expressões é responsável por indicar a soma dessas características? Olha, ele é o maior fazendeiro da região e o prefeito da cidade. Aí, se a gente voltar lá, a gente vai aqui, mas na verdade é que tínhamos de aceitá-lo. Seu pai não apenas. Então, a palavra apenas, ela está intensificando a questão da riqueza do fazendeiro. Então, ele não apenas era o maior fazendeiro da região, como também ocupava o cargo de prefeito da cidade. Então, a palavra não apenas, ele era isso, como também ocupava o cargo de prefeito da cidade. Então, as duas palavrinhas, as duas expressões são essas, tá? Novamente, eu peço para que vocês dêem uma grifadinha lá e tentem entender que quando eu digo não apenas é o mais rico, como também é o prefeito. Então, essas duas expressões, elas intensificam esse cargo do pai do Rodrigo. Bom, vamos lá. Releia a questão 4. Releia o seguinte trecho. Durante a semana, bem entendido, porque no domingo as coisas mudavam. No domingo ele voltava para o seu lugar. Qual seria o lugar de Francisco, né? No domingo ele voltava para o seu lugar. Domingo era o dia de cavalgar. E do alto de nossas celas nós contemplávamos altaneiros o mundo ao nosso redor. Questão A, 4A. De acordo com o narrador, no domingo, Francisco voltava para o seu lugar. Por que esse comentário revela uma separação entre os meninos ricos e Francisco? Então, esse comentário, quando ele faz esse comentário, ressalta que cada um tinha o seu lugar social, tá, gente? Durante a semana eles podiam ficar juntos, porque tinha escola, tudo, né? E o Francisco tinha ganhado a bolsa, então ele frequentava aquela escola. Mas só na semana, porque no domingo cada um voltava para o seu lugar. Então o lugar aí, a convivência não é de uma igualdade, né, gente? Ele tinha um lugar social e que tinha uma convivência que era separada. Durante a semana, no horário da escola, eu fico junto com vocês. Só que no domingo a coisa muda, tá? Aí você volta para o seu lugar. Então esse seu lugar, ele demonstra a desigualdade social. Que cada um tem o seu lugar dependendo daquilo que tem, das suas posses, né? Tá bom? Vamos lá. B. A expressão do alto de nossas celas tem valor literal ou figurado? Olha, gente, no primeiro caso refere-se à posição sobre o cavalo. Quando eu estou lá em cima do cavalo, né? Eu estou no alto, né? Então eu estou no alto da minha cela, valor literal. Porém, no segundo caso, ele tem valor literal ou ele tem um valor figurado? Então, aqui eu tenho um valor figurado no segundo caso, do alto da sua cela. Por quê? Refere-se à sensação de superioridade, né, do narrador com relação às demais pessoas. Ele não está falando que o cavalo é alto, ele está falando do alto da sua cela. No primeiro caso, ele tem um valor literal, realmente está falando do cavalo alto e a cela. E no segundo caso, eu tenho um valor figurado, que ele está falando da questão da desigualdade, né? Ele está falando da sensação de superioridade que ele tem em relação às demais pessoas, tá, gente? Como se a riqueza lhe desse um lugar especial, né? Uma possibilidade mais elevada, mais lá em cima. Então, C. Que palavra do trecho revela a mesma ideia contida na expressão? A partir de qual palavra ela se formou? Então, olha lá, gente. A expressão do alto de nossas celas tem valor literal e figurado. Então, aqui, quando ele fala, eu vou voltar aqui um pouquinho, ó. Ele fala da palavra altaneiros, tá? Altaneiros. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês. Para que você está no alto da sua cela. Então, olha, a palavra que eu quero que vocês entendam aí como uma palavra diferenciada é a palavra altaneiros. Então, Francisco voltava,
tá? E altaneiros, ele fala, ele aqui no nosso texto, a professora grifou para vocês, altaneiros deriva da palavra alto, tá? Então do alto, né? Então ele sentia assim muito elevado, uma superioridade. Então nascer tá falando assim, que palavra do trecho revela a mesma ideia? A mesma ideia é altaneiro, que é derivado de alto, ok, gente? Releia a resposta de Francisco. Eu aceito a aposta, disse com voz firme, ainda que meio embargada. Quero correr. A palavra embargada significa contida, reprimida. Que expressão usada no texto sugere que o sentido de embargada contradiz a ideia expressa por firme? Diga uma palavra ou expressão de sentido equivalente. Então aqui, gente, ainda que embargada. Então o sentido aqui, ó, a palavra embargada significa contida. Então, ó, eu aceito a aposta, diz com voz firme, ainda que meio embargada. Então, gente, a palavra estava assim contida, mas estava firme. Então, a palavra que daí é ainda que, tá, gente? Ainda que embargada. É equivalente a embora, mesmo que. Então, mesmo que ele estava com a voz ali contida, ali segura, mas ele falou de forma firme. Não consigo. Por que o uso do discurso direto? Então, a B. Por que o uso do discurso direto, que é quando o personagem fala, né? Que a gente coloca o ponto de... a travessão ali no início da frase. Por que o discurso direto nesse trecho torna a narrativa mais viva, mais intensa? Então, porque ela dá o quê? Ela dá personalidade a Francisco, ao personagem Francisco. Ele marca a sua maneira de agir. Então, com a fala do Francisco, a gente consegue dar mais personalidade ao Francisco. Por isso que o discurso direto aí é tão importante, porque a gente consegue entonar, sentir a fala do Francisco. Questão número 6. A corrida entre o cavalo de Rodrigo e o de Francisco foi chamada de aquela coisa maluca pelo narrador. Por que ele descreve a situação desse modo? Olha, gente, isso é muito tranquilo. Porque um homem, um menino em cima de um cavalo e um menino correndo atrás de um cavalo, quer dizer, é uma corrida maluca, né? A disputa não fazia sentido. Já que Rodrigo montaria num cavalo de verdade e Francisco ele iria num cavalo imaginário. Ele iria correndo, como se fosse um cavalinho de pau. Tá? Então, isso aí, por isso que ele fala que era uma coisa maluca. Enquanto o Francisco corria, Rodrigo trotava. Então, o Rodrigo ele nem estava correndo com o cavalo. Não, cavalgando, não. Ele trotava, o cavalo ia devagar, trotando. O Rodrigo trotava. Veja no glossário aqui do lado, a gente tem o sentido da palavra trotar. E explique qual seria a intenção de Rodrigo ao conduzir o cavalo daquela maneira. A intenção de Rodrigo era humilhar Francisco, então eu não preciso nem correr, tá, gente? Você não vai conseguir me alcançar. Eu vou chegar até a árvore e vou voltar. Então ele disse que ele ia ganhar essa corrida facilmente, e iria mesmo, né? Porque era uma corrida maluca, desigual, porque um estava no cavalo e o outro estava no cavalo imaginário. Então, quando você for explicar aqui, então ele trota, por quê? Para mostrar para o outro que ele vai ganhar a corrida, que é sem sentido, né? Ele fez algo tudo muito planejado, o Rodrigo, né? Questão 7. Releia alguns trechos que estão descritas as reações de Francisco. Ele tinha por nós uma admiração que beirava a reverência, adoração, né? Reverência. Se fosse dito que beirava o respeito, a intensidade da admiração seria reforçada ou atenuada? Olha, ele se beirasse o respeito e beirasse a reverência, se eu falar beirava o respeito, eu estaria atenuando, amenizando, minimizando. Quando eu digo beirava a reverência, eu estou fazendo que isso fique mais reforçado, que fique maior, né? Então, olha aqui, ele fala assim, ó. Se fosse dito que beirava o respeito, a intensidade da admiração seria reforçada ou atenuada? Atenuada, minimizada, porque quando eu falo reverência, é muito maior, é muito mais reforçado quando eu digo assim. Foi uma coisa patética de se ver. O adjetivo patético refere-se a algo capaz de despertar piedade, tristeza ou terror.
Qual desses três sentimentos se encaixa melhor no contexto da narrativa? Então, olha, foi uma coisa patética de se ver. Então, eu acho que patético aí tá mais para a questão da piedade mesmo, né? De dó, de piedade. Porque eu tenho aqui piedade, tristeza ou terror. Então, aqui o adjetivo que se encaixa melhor é piedade. O narrador afirma não saber qual foi o destino de Francisco, certo? Ele fala que nunca mais o viu, ele saiu da cidade e ninguém sabe dele, né? Ele foi morar com a avó. Que imagem de Francisco ficou na memória do narrador? Então, na memória do narrador aqui, alguém que continuou sonhando com os cavalos. Então, ele fala aqui lá no final que o Francisco, ele continua ali sonhando com os cavalos. Deixa eu ver a professora achar aqui para vocês, para a gente reler. Aqui, ó. Nunca mais ouvi. Não sei o que foi feito dele. Dizem que vende automóveis, não sei. Mas tenho certeza de que sei com que ele sonha, com um belo cavalo, no qual, montado, galopa à vontade por um imenso campo que não tem limites. Então aqui, gente, na 8A, como é possível saber que o narrador, no momento em que contou a história, já é um adulto... Não, perdoa, tô no 9, tô na 8 ainda. Que imagem de Francisco ficou na memória do narrador? O narrador, então, ele acha que ele continuou sonhando com os cavalos, certo? 8B. Galopar à vontade por um imenso campo que não tem limites é uma metáfora. Que ideia ela expressa? Galopar à vontade por um imenso campo que não tem limite é que o Francisco ele possa ir para onde ele quiser, que o Francisco consiga ter a profissão que ele quiser, sem limite. Mesmo sendo um menino que não é filho de fazendeiro, ele tem todas as condições de ser o que ele bem quiser, sem limite. Ok? Então isso aqui que é uma metáfora. Eu quero que vocês então façam para mim essa descrição, essa interpretação. 8B. Como é possível saber que o narrador... Perdoa. 8B. Galopar à vontade por um imenso campo que não tem limites é uma metáfora. Que ideia ela expressa? Ela expressa a ideia de que todas as pessoas podem ser o que quiser. Não precisa nascer rico. Certo, gente? Tudo bem que nascer rico pode até ajudar, mas se a pessoa não quer, né? Os limites são colocados. E quando você quer algo, quando você deseja, você vai para a vida sem limites. Agora vamos na 9. Estamos na última, tá, gente? A narrativa revela dois tempos diferentes. O momento em que o fato acontece e o momento em que ele é narrado. O momento em que o fato acontece é na infância. E o momento em que ele é narrado, a gente consegue perceber que os meninos já são adultos, tá? Porque ele tá lembrando algo. Então vamos lá. Como é possível saber que o narrador, no momento em que contou a história, já é um adulto? Olha, gente, a gente consegue perceber nesse momento aqui, ó. Nunca mais ouvi, não sei o que foi feito dele. Dizem que vende automóveis. Se ele vende automóveis, se ele trabalha numa concessionária de automóveis, ele é um adulto. Tudo bem? Então eu consigo perceber através desse momento em que ele me dá essa pista no texto, que ele vende automóveis. E isso me faz eu perceber que eles já estão em outro tempo, já estão na idade adulta. B. Quais são as atitudes do narrador em relação a Francisco nos 3 momentos a seguir? Então vamos lá. Quando apresenta Francisco ao leitor? Olha, eu vejo um narrador arrogante, tá? Porque ele não tem humildade nenhuma ali. Ele fala que ele era rico, Francisco era pobre e que eles toleravam o menino. Então ele tem uma certa arrogância ali. Quando fala sobre a aposta de Rodrigo, então ele tem uma certa piedade ali. Eu acho que ele tem pena do Rodrigo. Porque o menino estava ali vendo eles galoparem, o menino chegava cedo lá no clube, e mesmo que ele não tinha cavalo, ele brincava. Então aí, quando o Rodrigo fez a aposta, o grupo sentiu piedade, pena. Quando se lembra do menino, então ele mostra um certo carinho, ele mostra um afeto, né? Porque ele fala, olha, depois nós procuramos por ele, mas ele foi embora, né? E nunca mais a gente o viu. Então aí a gente tem a questão do carinho. C. Por que o narrador fez questão de contar seus sentimentos iniciais por Francisco?
embora tenha mudado do seu ponto de vista. Então, gente, quando ele começa a lhe contar, dá uma ideia dos meninos terem um carinho por Francisco. Ele começa ali, até que chega o Rodrigo. Então, no primeiro momento, quando ele começa a contar, ele tem uma arrogância, tem, mas também ele demonstra uma certa saudade, sabe? Um momento assim nostálgico, falando sobre o menino. Gente, eu quero então que vocês se concentrem, eu estou mandando o texto, leiam direitinho, tá? Que vocês vão conseguir fazer essa interpretação lindamente. Ouça o que a professora falou, coloquem a opinião de vocês, façam do jeito que vocês, retomem ao texto, tá? Para que a gente consiga conversar e daí tirar novas interpretações, tá? A minha junto com a de vocês, tá bom? Muito obrigada, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.